pessoal, saudações tricolores, tudo certo? Não, né? Impossível tá tudo certo. Ainda a gente tentando remoer aquela derrota, do jeito que foi, especialmente pro Palmeiras, né? Olha só, gente, ao longo da temporada o Grêmio foi usando algumas cortinas de fumaça e eu, pelo menos, sempre me irritei muito com algumas das desculpas furadas que nós usamos, especialmente que o Renato usou ao longo da temporada. Eu quero dizer para vocês que mais uma dessas cortinas de fumaça simplesmente caiu, desapareceu. A realidade tratou de escancarar mais uma vez na cara do torcedor do Grêmio que o torcedor do Grêmio foi enganado, foi iludido, aqueles que acreditaram, né, em algumas das mentiras contadas especialmente pelo nosso técnico na temporada. Vocês lembram daquele papo de, não, mas o Grêmio está em 3 competições, já não estamos mais há muito tempo. Vocês lembram daquele papo de, não, o time de não sei quantos milhões, não é verdade, nós investimos muito no meio do ano. Várias foram as cortinas de fumaça utilizadas ao longo da temporada. E uma das mais fortes tem a ver com a enchente, o que eu sempre considerei, cara, de um nível assim muito baixo, porque tanta gente perdeu tudo na enchente, foi uma catástrofe climática. E usar a enchente como desculpa do tipo, se não fosse a enchente estaríamos melhores, não estaríamos. E agora a gente fala isso com base em números, porque os números estão aí batendo na porta do Grêmio. O Oberdan Schumann, que é produtor da Rádio Imortal e que produz diariamente o Imortal FC, programa que eu apresento aqui no YouTube, sempre às 6 da tarde no canal da Rádio Imortal, ele pegou papel e caneta e fez um levantamento. A campanha do Grêmio antes de voltar para a Arena, porque aliás essa foi outra cortina de fumaça, né? O Grêmio mandava os jogos em Caxias do Sul, Chapecó, Curitiba, enfim, e o Renato dizia, não, quando a gente voltar para a Arena aí vai ser diferente. O Oberdan pegou o recorte da campanha do Grêmio no Campeonato Brasileiro antes de voltar para a Arena, certo? E depois de voltar para a Arena, ou seja, daquele jogo contra o Atlético Mineiro, que nós perdemos por 3-2 em diante, tá? E olha o número que ele chegou. Até aquele jogo, o aproveitamento do Grêmio no Campeonato Brasileiro era de 38%. 38%, aproveitamento de time brigando contra rebaixamento. Pois olha só que loucura. Depois da volta do Grêmio para casa, depois da volta para o Grêmio e Arena, obviamente pegando os jogos em casa e fora, afinal de contas nenhum time no campeonato joga todas as 38 partidas em casa, isso é evidente, né? Você joga em casa e joga fora. Depois daquele jogo, o aproveitamento do Grêmio ele cai para 36%. A Arena não está fazendo tanto assim a diferença. Mas nós ganhamos do Flamengo, nós ganhamos do Fortaleza. Legal, bacana. Só que nós perdemos para o Criciúma, nós perdemos para o Atlético Mineiro. E nós continuamos perdendo fora. A gente pega o Fluminense e empata, a gente pega o Palmeiras e perde, pega não sei quem e perde. A gente continua sem conseguir uma campanha convincente, nem dentro da Arena e nem fora da Arena. Então, depois que nós voltamos a jogar na Arena, que a enchente, entre aspas, terminou para o Grêmio, o nosso aproveitamento continua abaixo dos 40%, mais precisamente na casa dos 36%. É mais uma cortina de fumaça que foi utilizada na temporada para dizer que não, quando isso acontecer a gente melhora. Não melhoramos. Quando não sei o que acontecer a gente melhora. Também não melhoramos. Então, gente, eu vinha insistindo ao longo do ano de que essas desculpas esfarrapadas estavam fazendo com que o Grêmio se abraçasse no discurso errado. O Grêmio estava focando naquilo que não era de fato o problema. E é o que eu sempre digo, se o paciente tem uma doença, o remédio não vai funcionar se o diagnóstico não for bem feito. Quem faz o diagnóstico errado, aplica o remédio errado. E quem toma o remédio errado, não melhora. O Grêmio, quando caiu em 2021, achou que a culpa era da pandemia. Como se tivesse existido pandemia só dentro do Grêmio. Sabemos que não é verdade. E esse ano, o Grêmio se abraçou no discurso da enchente. Pois bem, voltamos a jogar dentro de casa e se pegarmos a campanha de mandante e visitante depois que voltamos para a Arena, os nossos números simplesmente não melhoraram. Porque o problema não era esse. O problema é que o nosso time é muito, mas muito mal treinado.
Deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal e comentem aqui embaixo a opinião de vocês sobre esse vídeo. Valeu!